Olá, meus irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir ler a Bíblia toda em um ano. E a leitura de hoje é 1 Reis, capítulo 11 e 12. Marcam a virada trágica na história do povo de Israel, mostrando como a desobediência pessoal de Salomão levou à divisão nacional. Eu já estou com minha Bíblia aberta aqui, tenho certeza que você também já está com a sua. Então vamos pedir a bênção do Senhor, vamos fazer uma oração para começarmos a leitura? Senhor, nos ajude a ser fiel na Tua palavra. Nós sabemos que precisamos disso mais do que qualquer outra coisa. Que nossa alma deseje Te ouvir todos os dias e que encontremos tempo, força e vontade para estar contigo. Quando nos esquecermos, nos lembre. Quando desanimarmos, nos renove. Quando pensarmos em parar, nos mostre que vale a pena. Queremos andar contigo todos os dias, começando pela tua voz. Em nome de Jesus, amém. 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre um monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Os adversários de Salomão. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá.
Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão e lhe fez mal, como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aías prediz que Jeroboão será rei de Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que, nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías, de Siló, o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A revolta de 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens, que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai.
Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. 10 tribos seguem Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor, não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. E essa foi a leitura de hoje. Que lição importante podemos tirar desses capítulos? Que um coração orgulhoso fecha os ouvidos à sabedoria e abre as portas para o desastre. Que Deus abençoe o nosso coração para que a gente possa estar sempre com o coração aberto, ouvindo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã.